A medicação ideal para a disfunção erétil de primeira linha seria aquela que tivesse uma formulação oral conveniente, o paciente pudesse tomar o comprimido, ao mesmo tempo que fosse eficaz, fosse também confiável, ou seja, provocasse ereção ou facilitasse a ereção em todas as tentativas desse sujeito para ter uma ereção, né? Uma medicação que fosse natural, que agisse somente em resposta ao estímulo sexual, bem tolerado, ou seja, que pudesse ser tomado por uma quantidade muito grande de pessoas com o mínimo de efeitos colaterais, que ao mesmo tempo tivesse uma ação rápida, mas também prolongada, que permitisse uma, duas ou mais ereções, né? E que fosse adequado para uma grande gama de pacientes. Esse medicamento surgiu em 1998, o citrato de sildenafil, que recebeu o nome de Viagra, né? E a partir daí mudou a história da disfunção erétil para a humanidade. A disfunção erétil passou a ter um tratamento de primeira linha adequado a uma gama muito grande de pacientes, né? O citrato de sildenafil, ele age exatamente da forma como está mostrado aqui no quadro. Vocês lembram daquela reação fisiofarmacológica do óxido nítrico estimulando a guanilato ciclase, a produção de guanosina monofosfato cíclico a partir da guanosina trifosfato, e depois essa guanosina monofosfato cíclico é degradada a guanosina monofosfato pela fosfodiesterase 5. Pois bem, o citrato de sildenafil interrompe, bloqueia o efeito da fosfodiesterase 5, consequentemente sobra a guanosina monofosfato cíclica, e esta então forma um pool dessa substância que vai facilitar que este paciente tenha uma ereção, que vai incrementar, vai aumentar a intensidade da sua ereção e prolongar aquela ereção, porque vai estar havendo uma quantidade maior de guanosina monofosfato cíclica para a indisponibilização do cálcio intracelular no músculo liso do corpo cavernoso. Consequentemente, ele relaxa mais e durante um tempo maior. Esse é o efeito do citrato de sildenafil. Aqui à esquerda nós podemos ver a guanosina monofosfato cíclica e no seu radical nós vemos a repetição de uma determinada parte dele no sildenafil e depois no vardenafil e no tadalafil, que são outras duas substâncias que surgiram após o sildenafil já no século XXI, né? E foram lançadas aí em torno de 2003. Recentemente foi lançada mais uma no Brasil, o lodenafil, ou lodenafila, foi lançada no Brasil, e há mais algumas em pesquisa e que vão surgir no mercado daqui a algum tempo. Então, no momento, há vários inibidores de fosfodiesterase 5 e a diferença entre eles é muito pequena, principalmente com relação à meia-vida, ao tempo de efeito deles, então, que se aplicam especificamente para algumas situações. Sildenafil, ele tem um período de ação mais curto. Ele é mais adequado para um paciente que tenha atividade sexual regular com a sua esposa por apenas algumas horas em dias determinados na semana, por exemplo. Então ele não vai precisar daquele efeito além daquele período que ele vai estar com a sua esposa. Então o sildenafil, que age por 4 a 6 horas, vai ter efeito somente naquele momento em que ele precisa. É mais adequado para isso. O vardenafil é um medicamento que dura um pouco mais do que o sildenafil. Talvez ele esteja indicado para aquele indivíduo que vai ter uma atividade um pouco mais prolongada com a sua parceira. Então, se ele precisa de mais tempo, mas não muito mais tempo, o vardenafil é o medicamento mais adequado para ele. O tadalafil, ele tem um período de ação de até 36 horas. É um período muito longo. Ele se adequa mais para aquele sujeito que vai passar um fim de semana inteiro com a sua parceira e depois não vai vê-la mais. Então, para esses sujeitos que precisam ter disponibilidade de ereção a qualquer momento dentro de um fim de semana inteiro, o tadalafil se aplica melhor, né? Existem outras
subindicações para a aplicação de um ou de outro inibidor de fosfodiesterase 5, mas fundamentalmente todos têm o mesmo efeito: facilitar, intensificar e prolongar as ereções. Não são eles que causam as ereções. Todos eles só funcionam, só agem se o indivíduo tiver estímulo sexual, estímulo erótico, ou seja, a participação da parceira é fundamental, né? Então, detalhe com relação a esse medicamento: eles têm alguns efeitos colaterais que são transitórios, que são rápidos, que se manifestam, mas que não vão durar muito tempo e são brandos. Todos podem causar um rubor facial, podem causar dispepsia, alguma cefaleia, mas tudo isso é transitório e passa rapidamente. Quando passa o efeito do medicamento, não se perpetua. Existe uma contraindicação formal para a utilização de qualquer um desses inibidores de fosfodiesterase 5. Eles não podem ser tomados simultaneamente, concomitantemente com nitratos, com medicamentos para angina coronariana. Então, se o nosso paciente toma nitrato para tratar a angina coronariana, para administrar um medicamento desse, nós temos que suspender o nitrato e substituí-lo por um outro vasodilatador coronariano, como nifedipina, por exemplo. Se o nosso paciente vem tomando sildenafil, precisa avisá-lo de que, se ele for a uma emergência cardiológica por algum motivo, ele precisa alertar aos cardiologistas que o atenderem que ele está tomando inibidor de fosfodiesterase 5 e que então não pode tomar um nitrato, um medicamento que tenha nitrato para dilatação de coronária, né? Então, essa é o alerta que deve ser dado com relação a esses medicamentos, mas o efeito deles é perfeito e se estendeu o efeito benéfico do tratamento deles a mais de 80% da população de homens que tem disfunção erétil.